Você já ouviu falar do Zoladex? Esse é um remédio muito utilizado para o tratamento de várias doenças, dentre elas a endometriose, os miomas, a adenomiose, câncer de mama, câncer de próstata. E eu vou falar com vocês hoje sobre onde podemos usar o Zoladex nos casos de doenças ginecológicas. Se devemos usar, como devemos usar, em quais situações, quais são os efeitos colaterais e quais são os problemas relacionados ao uso desse medicamento. Nós vamos ver isso aqui nesse vídeo de forma bem simples, bem fácil e bem didática, comigo no meu canal do YouTube. Olá, eu sou Frederico Corrêa, ginecologista, especialista em endometriose e reprodução humana. Seja bem-vinda ao meu canal, espero que você goste desse vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Zoladex. O que é o Zoladex? Zoladex é o nome comercial de um remédio, de um hormônio, que é utilizado para o tratamento de várias doenças. Hoje nós vamos falar dele especificamente no uso de doenças ginecológicas, mais precisamente na endometriose e nos miomas. O Zoladex é um nome comercial de uma classe de hormônios, de medicamentos, chamados de agonistas do GnRH. O que é isso? O que vem a ser o GnRH? O GnRH é o hormônio liberador de gonadotrofinas. O que são as gonadotrofinas? São hormônios FSH e LH que são liberados, produzidos e liberados pela hipófise, que é uma glândula que nós temos aqui na base do cérebro. Então, a hipófise libera o FSH e o LH, e esses dois hormônios vão estimular o ovário nas suas funções. O FSH vai estimular o crescimento do folículo, o amadurecimento do folículo. O LH, de uma forma bem simplificada, é o responsável pela ovulação. Ele ajuda também na produção dos hormônios masculinos, os androgênios, que são muito importantes no processo de crescimento do folículo ovariano. E esses dois hormônios são os responsáveis, então, por toda a fisiologia do ovário, do crescimento do folículo, da ovulação e da produção dos hormônios ovarianos, que são o estrogênio, progesterona e os androgênios. O estrogênio é um hormônio produzido no ovário durante um ciclo menstrual normal de qualquer mulher, só que esse hormônio ele tem efeito em algumas doenças ginecológicas, especialmente na endometriose e nos miomas. O estrogênio faz com que o crescimento do endométrio fora do útero, que é a endometriose, continue e avance. Então, ele estimula o crescimento da endometriose, assim como estimula também o crescimento do mioma e o crescimento da adenomiose. Então, o GnRH ele é produzido no hipotálamo, que é uma parte do cérebro, ele é liberado no sistema venoso, sanguíneo, que fica ali na hipófise, o sistema porta-hipofisário. Dentro do sistema porta-hipofisário, ele vai atuar na hipófise, estimulando a liberação das gonadotrofinas, que são o FSH e o LH, que vão atuar no ovário, estimulando a produção de estrogênio, estradiol. E esse estradiol, que é muito importante dentro dos processos normais, fisiológicos da mulher, ele tem também uma atuação em algumas doenças, como a endometriose, os miomas e a adenomiose, que eu acabei de explicar. Então, uma das formas de tratamento para essas doenças é inibir a produção desses hormônios no ovário, especialmente o estradiol, o estrogênio. E como que isso é feito? Isso pode ser feito de várias formas. Quando a mulher usa um anticoncepcional, por exemplo, que vai inibir o processo de ovulação no ovário, esse anticoncepcional vai bloquear o crescimento do folículo, bloquear a produção de estrogênio ovariana. Só que o anticoncepcional não consegue trazer um bloqueio tão importante na produção do estrogênio quanto esse bloqueio que é feito aqui em cima, na hipófise e no hipotálamo. Então, uma das formas de inibir essa produção de estradiol, de estrogênio nos ovários, é inibindo todo o processo hormonal desde o hipotálamo até lá o ovário. E aí, então, se usa o análogo agonista do GnRH. Então, o que ele vai fazer? O GnRH é um hormônio que nós temos, né? Todas as pessoas têm o GnRH, ele é o responsável pela liberação das gonadotrofinas. Mas se nós conseguirmos bloquear a ação do GnRH na hipófise, não vai haver a liberação do FSH e do LH. Portanto, não vai haver estímulo
para o funcionamento do ovário e o ovário vai parar de produzir o estrogênio, a progesterona e os androgênios. Isso faz com que a mulher entre num estado clínico semelhante ao da menopausa. É como se ela estivesse na menopausa. Por quê? A menopausa não é a parada de funcionamento do ovário. O ovário para de funcionar, a mulher não tem mais óvulo, não tem mais folículo e para de produzir os hormônios. Por isso que ela tem todos aqueles sintomas da menopausa. E os Zoladex, assim como os outros agonistas do GnRH, eles têm uma função, que é exatamente de bloquear a produção de gonadotrofinas. Como que eles fazem isso? Quando você usa um desses medicamentos, ele vai se ligar aos receptores de GnRH na hipófise e vai bloquear esses receptores. O receptor e o hormônio é como se fosse a chave e a fechadura. A fechadura seria o receptor. E a chave, ela se liga ao receptor, provocando toda a cascata de estímulos que ele vai produzir. Só que se eu tenho uma substância, uma chave, que vai entrar nessa fechadura e vai ficar presa na fechadura, não vai sair mais, o hormônio natural da pessoa, a chave normal, natural daquela pessoa, não consegue entrar mais naquela fechadura. Por quê? Porque a fechadura está quebrada. É como se você tivesse colocado uma chave dentro da fechadura e ela quebrou ali dentro e nada mais consegue entrar naquela fechadura. Assim é o receptor com o agonista do GnRH. Ele se liga ao receptor do GnRH e fica preso ali dentro e não permite que outras moléculas do GnRH se liguem ao receptor e venham estimular então a produção de FSH e LH, que são as gonadotrofinas, que atuam no ovário produzindo estrogênio, progesterona, levando ao quadro de ovulação, enfim. Então, em algumas situações, é indicado o uso desse tipo de medicamento para fazer um bloqueio muito intenso na hipófise e fazer com que a mulher não produza absolutamente nada de estrogênio, nada de estradiol. Isso pode ser usado para o tratamento de mioma, para o tratamento de adenomiose e de endometriose. Mas as pacientes que vão usar esse medicamento, as indicações são muito precisas. Nós não usamos esse tipo de medicamento para todos os casos de endometriose, de mioma e de adenomiose. Na verdade, o uso ele é muito restrito. Especificamente na endometriose, quando é que há indicação de usar análogo agonista do GnRH semelhante ao Zoladex? Especialmente nos casos de mulheres com endometriose muito grave, que já foram submetidas à cirurgia, que não pretendem ter filhos, porque se a mulher pretende ter filho, ela não deve usar esse medicamento, porque isso vai impedir que ela tenha filho, pelo menos temporariamente. Então, mulheres com endometriose muito grave, que foram operadas, ou que têm endometriose recorrente, que é aquela endometriose que você opera e ela volta muito rápido, essas podem usar o análogo do GnRH, especialmente após a cirurgia, para que tente se evitar o retorno muito precoce das lesões e da doença, assim como dos sintomas. Então, algumas mulheres podem usar. Nos casos de miomas, principalmente as mulheres que têm muita hemorragia, que a gente não consegue conter o sangramento com os anticoncepcionais, com os hormônios comuns, nós podemos usar o análogo do GnRH, o Zoladex, por um tempo, até que a gente consiga então preparar essa mulher para a cirurgia, corrigindo a anemia dela, diminuindo o sangramento. Ou na mulher que está muito próxima da menopausa, que tem mioma e que está tendo sintomas relacionados aos miomas e que nós não conseguimos corrigir esses problemas com os hormônios mais comuns, a gente pode também usar o Zoladex até que ela entre na menopausa e então fique sem os seus sintomas. Qual é o problema de usar esse medicamento? Como eu falei lá atrás, ele leva a mulher a um estado temporário de menopausa. É como se ela estivesse na menopausa. Então ela vai ter fogacho, ela vai ter ressecamento vaginal, ela vai ter perda da libido, às vezes total. Ela pode ter insônia, irritabilidade, mudança da pele, mudança do tecido conjuntivo, enfim. Ela pode ter todas as mudanças semelhantes àquelas que a mulher que está na menopausa tem. Inclusive a perda de massa óssea, levando a um quadro de osteopenia ou osteoporose. Então, as mulheres que usam esse medicamento por um período prolongado, mais de 6 meses, precisam fazer avaliação de massa óssea e precisam, muitas vezes, acrescentar algum outro tipo de tratamento para manutenção da massa óssea, para que ela não perca muita massa óssea e não tenha osteoporose. Então, esses cuidados todos nós temos que ter quando usamos o análogo do GnRH, sendo o Zoladex um dos mais conhecidos, por isso que eu estou falando desse nome, mas existem vários outros medicamentos no mercado com efeito semelhante. Então, para se usar o Zoladex, tem que haver uma indicação muito precisa, muito específica,
Tem que se levar em consideração os efeitos colaterais, que são muitos. Pensa você uma paciente jovem, uma mulher jovem que tem endometriose e que começa a usar essa medicação, ela pode ter muita dificuldade de uso desse tipo de medicamento. Tá? Mas em algumas situações ele é muito importante e é muito útil. Mas isso precisa ser decidido de forma muito precisa com o médico, em conversa com a paciente e de acordo com o quadro clínico. Então, pacientes com endometriose leve, pacientes que nunca operaram, que podem operar e tirar a endometriose e melhorar os seus sintomas. Mulheres que podem melhorar os sintomas com o uso de medicamentos mais simples, como os anticoncepcionais, a progesterona, injetável, oral, enfim, via transdérmica, via vaginal, o próprio DIU medicado com progesterona, que é o Mirena. Antes de se usar esses medicamentos, não tem indicação de usar o análogo agonista do GnRH. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. Isso é muito importante, que vocês entendam bastante desse tipo de medicamento. Infelizmente, tem muitos colegas que usam esse tipo de medicamento com muita facilidade e sem muita indicação. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês no nosso vídeo de hoje sobre o agonista do GnRH, ou o Zoladex, que é o nome comercial mais conhecido. Espero que vocês tenham gostado. Que, por favor, deem o seu like aí, sua curtida no nosso vídeo. Compartilhe o vídeo à vontade. Quanto mais pessoas conhecerem a endometriose, melhor atendimento, melhor diagnóstico nós teremos para todas as mulheres. Clica ali no sininho para que você seja notificado dos próximos vídeos e se inscreva no canal para que a gente consiga ter um canal cada vez mais forte e conversando cada vez mais sobre os aspectos relacionados à saúde da mulher, especialmente a endometriose e as coisas relacionadas à medicina reprodutiva, à reprodução humana. A minha filosofia é ensinar para que as mulheres com endometriose tenham mais qualidade de vida, com diagnóstico mais precoce e com tratamentos mais adequados. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.